desde 2013. É minha única obsessão. Eu sou obcecado. Eu podia ter 25 outros produtos. Não tenho. Olha que louco. Eu obcequei. Eu podia lançar como crescer no Instagram, ou como fazer no Facebook, ou YouTube, ou sabe-se Deus o que? Desenvolvimento pessoal também. É uma área que eu gosto. Mas eu desencanei disso por uma obsessão. O 6 em 7 e um pouco das vertentes dele, que agora a gente fala do plat, da faixa preta, mas é uma espécie de 6 em 7 ao quadrado. Então a faixa preta, essa pergunta que você faz é muito rara aqui no canal, porque é uma pergunta faixa preta, 6 em 7 ao cubo. É elevada à terceira potência, né, a quarta potência. Mas eu falei, cara, eu me obcequei. Eu sou obcecado. Tão obcecado que ao domingo eu falo disso. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência às 7h47 da manhã. E qual a sua pergunta, Eduardo? Como posso te ajudar? Então, Érico, eu já atuo hoje no nicho de espiritualidade, né, para poder levar o meu conhecimento. Sou mestre em Reiki e eu vejo algo no meu nicho, assim, eu lanço todos os meses, tá? Vai fazer em média 2 anos que eu lanço todos os meses, assim. É raro eu não lançar em algum mês. E todos os meses eu consigo levar o meu conhecimento para bastante pessoas e faturar 6 em 7, né? Só que eu tô vendo uma grande dificuldade de escalar isso, né? A um nível maior, no caso, para poder chegar ao 7 em 7 ali. Eu não consigo sair ali da base dos 300, 400 mil. Não consigo passar dessa fase ali. E Certo. aí a minha dúvida é, tem algum caminho, alguma ferramenta, uma maneira que eu possa direcionar minha captação, minha distribuição de conteúdo ou alguma coisa que eu possa, um caminho para que eu possa começar a seguir para conseguir alcançar esse alcançar esse propósito, né? Claro. Posso te fazer algumas perguntas de contexto? Pode. Vamos lá. No ano de 2021, qual foi o seu faturamento anual? Só para ter um contexto mais sistêmico. Uns 3 milhões, mais ou menos. 3 milhões. De faturamento, né? Faturamento bruto, né? Em Isso. quantos você faturou isso? Oi? Em quantos produtos? Um produto só. Um produto só. Legal. Então você tá, olha só que interessante, você tá nessa situação aqui, ó. Tá, Não, não consigo ler. é o contrário, 2 para 10. Na verdade, está 3 para 10, né? O que significa 10? 10. Vamos ver se adivinha. Está em 3 milhões por ano, indo para... Partir para 10 milhões. Realmente esse é o caminho. Então, a primeira coisa que eu sugiro para você é uma mudança de vocabulário, no sentido de... E eu sei que você já deve estar pensando nisso, mas o objetivo geralmente não é um 7 em 7. É mais um objetivo sistêmico de 10 por ano. E para você fazer 10 por ano, você tem que fazer 7 em 7 com consistência. Faz sentido? Uhum. Então tá bom. Eu criei um grupo que eu tenho 162 pessoas nesse grupo, de 2 para 10. Chama Plat 2 para 10. Uhum. E eu obcequei na pergunta, numa grande pergunta. Eu obcequei nessa pergunta. O que leva as pessoas de 2 para 10? Você sabe como é que foi minha metodologia para obcecar nessa pergunta? Eu falei assim, cara, se entrar nesse grupo, eu vou te levar de 2 para 10. Essa é a minha promessa. Aí eu vendi para eles que eu ia levar de 2 para 10, só que eles não sabiam como. Uhum. Acho que nem eu sabia. Mas eu falei, eu obceco nas coisas. E aí eu obcequei. E nesse primeiro semestre, é engraçado que eu obcequei nessa pergunta. Primeiro eu perguntei para eles, o que vocês acham que levaria vocês de 2 para 10? E eu não perguntei para todos, mas perguntei para a maioria. E quando eu falo perguntei, não em forma de pesquisa. A gente fez uma entrevista 1 a 1. O que você acha que está faltando para você ir para 2 para 10? A gente pegou uma caneta e listou tudo. Depois eu escrevi o que eu achava que me levou de 2 para 10. Fiz uma segunda lista. Você tem um caderninho aí? Não, aqui nada.
Total. Então você vai ter que fazer na mente, ser um cara espiritual guarda. Então, a lista 1 tem o quê? Como? Eu fiz uma primeira lista de quê? Vamos ver se De eu tô como o que faltava chegar para poder passar de 2 para 10 na perspectiva de quem? dos seus alunos. Dos caras que dos que eu chamo de faixa preta, dos caras que faturavam 2, o que eles achavam que faltava para chegar. Faltava. Tá bom? Aí eu fiz uma lista 1. Aí depois eu fiz uma lista 2 do que eu achava que me levou para 10, porque eu já faço mais de 10. Então eu fiz essa lista 2. E aí eu fiz uma lista 3. Eu levei 62 pessoas para mais de 10. Então, 62 meus alunos, quando eu falo eu levei, na verdade eles se levaram, mas eles foram no programa Plat, eles estavam num programa sobre minha mentoria, e eles foram de 2 para 10. Faz sentido? Sim. E aí eu perguntei o que eles achavam que levavam eles de 2 para 10. E isso eu fiz uma lista 3. Então, primeiro que quem está, no seu caso, se eu te perguntar para você o que você acha que te leva para 10, você vai me falar uma série de coisas. Depois eu posso falar o que eu acho que te leva de 2 para 10. Mas é interessante cruzar essa informação com que as pessoas que foram para 10 recentemente, né? Fizeram. O que eles acham que deu certo. Porque a gente nunca sabe de verdade. A gente não é... A gente tem que ter uma certa humildade em achar que sabe, porque verdade... Do nicho também, né? Depende do que dá certo para um nicho, não pode dar para outro nicho. Por exemplo, tem que ter uma noção que às vezes tem a ver com a pessoa, tem a ver com o nicho, tem a ver com o produto. Mas quando você tem um universo de 60 pessoas, você começa a ter padrões. E foi interessante que a lista... Eu acho que eu acertei uma coisa dessa lista. Mas eu não vi uma outra coisa. Então, nem eu vi uma coisa... Lista 3 realmente levou eles... O que eles realmente acham que levou de 2 para 10. Eu perdi uma dessas. Uma eu acertei e a outra não. Porque basicamente nessa lista 3 tem duas coisas muito fortes. Que assim, um padrão assim, fora o nicho, que tem gente desde que faz isso com polidense versus espiritualismo versus polidense e espiritualismo não é a mesma coisa. E negócios muito menos. Vai vendo. Só que teve um padrão no 3. Duas coisas padronizadas. Fora as exceções. Encontrei um parceiro e esse parceiro me ajudou muito. Que é improvável que isso aconteça estatisticamente para todo mundo. Mas no 3 eu acertei uma, mas não acertei as outras. Até porque quando eu fui de 2 para 10 foi numa época diferente. Foi um começo de mercado. Não sei se nem tinha Instagram direito. Então o mundo é diferente hoje. O Instagram é parte da nossa vida. Quando eu fui de 2 para 10, para eu fazer uma live, eu tinha que contratar um software de, acho que R$4.000 por mês para eu colocar 1.000 pessoas. E a parada caía. Era tipo um webinário. Eu sou dono da webinário.com.br. Tipo assim, eu registrei essa palavra, vai vendo. Então, o que me levou é diferente do que levou eles. E os caras que eu perguntei que era 2 para 10, que eram... A maioria das pessoas que eu perguntei que estavam em 2 milhões, eles não acertaram nenhum nem outro. Então, são, estatisticamente, mais ou menos, quem está 2 não vê que são essas duas coisas. Eu acertei uma. E, na verdade, são duas predominantes. Sendo que a que eu errei, que eu não vislumbrei, ela tende a ser mais forte. Então, e aí, logo, eu estou te dando todo esse contexto porque eu obcequei nessa pergunta. Sim. Mais de 100 entrevistas para eu te falar o que eu vou te falar agora. E não quer dizer que o que eu vou te falar é certo. Você entende isso? Sim, sim. Então tá bom. Primeira característica. A galera que foi para 10, eles lançaram um produto de mais alto ticket. Então,
O lançamento de um produto de mais alto ticket, eu não sei quanto custa o seu produto base, esse produto mais... É 597. Então tá bom. Um produto, a definição que a gente encontrou, o que é alto ticket, o que é alto ticket para você é diferente que é alto ticket para mim, mas é mais ou menos uma definição de classe executiva. A classe executiva é de 4 a 5 vezes mais do que a classe econômica, a classe base. A primeira classe é 10 vezes mais num avião, se você olhar no YouTube, você pesquisa, do que a classe base. E o jatinho é cerca de 20 a 30 vezes mais do que a classe base. Então, se uma passagem de avião custa 1.000, um jatinho vai custar 30 a 60 mil. A executiva vai custar 4 mil e a primeira classe vai custar 10 mil. Isso é uma regra de base. Então, eu estou falando que a maioria deles tem um produto de alto ticket. E eles vendem esse produto de alto ticket para a base de alunos deles, em sua grande maioria. Isso gera uma segunda receita, quase que na veia, como a gente chama no Plat, na veia sem marketing, sem investimento, né? Porque ele já vem de uma base que já foi construída para você. Vai direto para a veia, tipo você tomar remédio na veia. Não tem que passar pelo sistema digestivo. E não importa o nicho. Até se você é professor de inglês, tem como você ter uma espécie de classe executiva. E essa classe executiva dá mais liberdade para eles errarem nos lançamentos deles, testarem e errarem. Porque quando você só tem um produto, se você acerta, bom. Mas se você erra, pagar os boletos, né? Quando você tem uma segunda, você sabe que se você errar, se não for um erro catastrófico, né, se ficar no 0 a 0, você sabe que você faz o dinheiro ali na frente. E geralmente vem em forma de lucro maior. Menos risco, mas... Então, o desenvolvimento de uma segunda linha de produto, mas não muitos. Talvez 2. Eu não vi um padrão em quem tem muito produto. Existe quem tem muito produto que foi para 10, mas eu não vi um padrão. Tá bom? Então, mas o padrão é produtos de alto ticket ajudam na estratégia. Mas tem uma coisa que é um padrão maior. Muito maior. O que os caras reportavam, e era um ponto cego até para mim, o que os caras reportavam é que, Érico, eu arrumei a casa no Forma. Eu cheguei em meio ao 2, sabe-se Deus, a gente chega aos trancos e barrancos, fazendo e acontecendo, numa espécie de caos. E eu voltei e fiz o básico bem feito. Só que agora eu fiz o básico bem feito, eu já tinha grana. Agora eu voltei e fiz o básico bem feito. O básico bem feito levou eles para 10. Arrumou os processos. E em 7 áreas. Na verdade, 8 áreas. Que a gente mapeou. O básico bem feito aonde? A gente mapeou 8 áreas. Começando com conteúdo, distribuição, captação, lançamento, processo, financeiro. E aí vai. Posso te falar uma coisa? Pode. Eu só faço a captação direto dos criativos para grupo de WhatsApp e dou aula. Eu não trabalho hoje com distribuição de conteúdo. Eu só faço uma coisa. Eu impulsiono os criativos, caio no grupo e eu dou aula. E depois faço a parte de vendas. Isso deve ser o seu teto. Isso foi tão forte. Para você não entender que eu não estou colocando só palavras, eu criei... Porque assim, o que acontece com faixa preta? Ele vai lá, posso fazer um desafio para ensinar YouTube para ele, sabe-se Deus, ou distribuição. Ele vai lá e aprende o processo. Só que aí ele faz isso por um tempo e aí a vida acontece. Ele vê outro projeto, ele cria outro produto e ele deixa esse prato cair. Ele nem viu que deixou o prato cair. E aí a gente pensou em criar só para os caras de 2 para 10. Olha o tão sério que a gente estava levando eles para 2 para 10. A gente pensou em criar uma certificação para eles. Em 8 áreas, em 3 níveis. E para você... Porque eu não queria só que ele me falasse... Sabe quando você ensina? Você não sabe se a pessoa fez. Então, é uma certificação para eles que demora 6 meses.
um nível de certificação demora 6 meses. Ele precisa arrumar a casa em 8 áreas: financeiro, distribuição, conteúdo, lançamento, produto e por aí vai. Ele precisa arrumar a casa. E aí depois ele não só arrumar a casa, ele tem que provar pra gente, a gente dá uma planilha de coisas que ele tem que fazer, e ele tem que provar pra mim, pra minha equipe, que ele arrumou. E tipo, a gente ou arrumou ou não arrumou. Então, se faltou alguma coisa na distribuição, você não é certificado. E não certificado para dizer que está certificado. Só para a gente ver. Porque, até então, essa conversa minha é uma hipótese. Eu conversei com várias pessoas e eu acredito que quem está certificado vai de 2 para 10. É o que eu acredito. Tá bom? Mas eu só vou saber quando eu tiver os números. E para eu ter os números, eu preciso certificar eles. Porque você me falar é uma coisa. Eu ver é outra coisa. É ISO 9000, sabe-se Deus como é que é isso. Mas uma coisa é falar que eu tenho ISO 9000. Outra coisa é você estar certificado. Um auditor vai lá e certifica. Então, a certificação. Então, a gente começou a certificar os 2 para 10. É um programa que só está dentro deles. Só está nesse 2 para 10. E eles têm que certificar. Primeiro que eles têm que se candidatar para querer certificar, ninguém certifica. A gente não certifica quem não pede. É um processo doloroso, mas ele certifica em 8 áreas. E, cara, nesse processo de certificação, isso começou semana retrasada. A gente está encontrando tanto furinho desnecessário. Um barco que ele está andando, mas você não está sabendo onde ele está vazando. Desde o financeiro, a distribuição, tanta coisinha. E aí ele vai apertando 25 parafusos. E esses parafusos, bum, gera o 10. Então, um cara que chega a 2 milhões, 3 milhões igual você, já está fazendo um monte de coisa certa. Mas é como se fosse um carro que, cara, chegou lá porque o carro é bom, o piloto é bom, mas não tá 100% tunado. Manda ele pra Ferrari. E agora só pega os especialistas e só lapida. Você entende? Você vai Apertar os apertando parafusos. 25... Quando você aperta 35 parafusos do carro, ele roda bem. E aí, nesse nosso processo que a gente está fazendo com eles, a certificação dura 1 ano. Isso é, ano que vem, ele tem que me apresentar as paradas. Então, é uma coisa, cara, pô, agora eu vou saber de uma maneira mais... E agora eu começo a ver as desculpas, né? Ah, mas eu não quero fazer isso porque o expert isso. Ah, mas meu... Eu falei, velho, o carro tá certificado. Não tá, a gasolina é essa, não é? Tipo, você precisa chamar aditivado, você tem que certificar. Então, assim, eles não são obrigados a fazer isso, não. Mas a gente vai ter uma inteligência muito grande. Então, se eu fosse falar para você, o segundo que eu pesquisei, e ó, a gente falou, foram 5 pessoas entrevistando, inclusive eu. Várias pessoas. Pra gente jogar essa hipótese, tá bom? E eu tô botando o meu dinheiro na reta, porque eu tô entregando essa certificação para eles não compraram essa certificação. Eu tô entregando ela como over delivery, porque eu quero saber se realmente vai dar certo. E daqui a 1 ano, eu vou te dizer exatamente, porque eu vou ter o dado. Isso é uma pesquisa em desenvolvimento e lançamentos. A obsessão, quando eu falei que eu sou um cara obcecado, eu sou obcecado mesmo. Eu tô com uma equipe de 20 pessoas nessa brincadeira. Mais ou menos. Então, e aí eu vou testar isso nesses... Na verdade, são 123 dos 162 se candidataram para certificar. E é massa, porque agora eles também jogam isso para a equipe deles. Eles têm equipe com 2.000. Falei assim, galera, pô, vamos buscar certificação em distribuição. Vamos buscar certificação. Cara, principalmente o financeiro deles não é certificado, cara. Eu cansei de ver faixa preta sem open doors, sem um financeiro. Porque é a última coisa que você olha quando tá entrando dinheiro, né? Você tá... Só que aí, cara, vai um lobo mau, vai lá e sopra a sua casa e você descobre que a sua casa é de palha. Você achava que estava na casa de tijolos. Porra, como eu já vi faixa preta achando que tá na casinha de tijolos, o lobo mau sopra, porque ele pressupõe que os lançamentos sempre vão crescer. Ele não sabe que empreendedorismo é um ciclo. Sempre vai ser um ciclo. É sempre um ciclo. Só que é tipo assim, ó, ele começa, vai e volta. A próxima verdade tem que ser um pouco maior. Vai e volta. Mas não é assim. Então, se ele não está preparado para essa voltinha de baixo, ele vai à falência. E, cara, num produto bom. Simplesmente porque nunca foi treinado a ter um planejamento. Eu estou falando planejamento financeiro complicado, não. Coisinha de
planilha de Excel. Então, a gente agora está certificando essa parada. Até o financeiro deles. Porque o financeiro é importante no jogo Vai dos vir um 10. baita dado, vai vindo aí, né? Baita conteúdo, baita informação. Pô, se tomar um tombo que sua empresa fatura 100 mil por ano, é diferente se tomar um tombo da sua empresa fatura 10. É tipo você bater o carrinho de kart e você, vamos lá, você bateu o jet ski, é uma coisa, jet ski, meu. Pô, bate o navio. É uma batida forte. Dá um dano desgraçado. Não teve um que ficou encalhado no canal de Suez lá? Um carro dentro ainda, né? Com um monte de Porsche dentro, é esse? Eu não sei se tinha muito de Porsche não, mas ele foi encalhado e parou o canal inteirinho. Foi uma zica. Teve um agora que pegou fogo em alto mar com um monte de Porsche dentro e Ferrari. E o dano foi grande. Imagina o seguro disso, se tiver seguro, né? Mas deve ter. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu puder te falar, é uma pergunta excelente que você me fez aqui. Eu acho que é uma obsessão nessas duas áreas. Então, a pergunta é, tem alguma coisa de auto ticket? Definitivamente. Essa é a única coisa que eu vejo na coisa. E tem uma coisa de você fazer 8 áreas muito bem. Agora sim, eu sei que você deve fazer bem, mas agora você obcecar em deixá-la polido, sabe? Sabe uma coisa que você faz bem, aí você fala assim, cara, agora eu vou tirar 10 nisso aqui. É tipo assim, para chegar ao 8 em 7, para chegar aos 2 milhões, você precisa tirar 8. Tem umas provas que você precisa tirar 8 para passar? Assim, agora eu vou tirar um 10 nessa área. Meu financeiro vai ser 10. Ou 9,5. Não, 10 é foda, né? Mas vamos buscar um 9,5 nessas áreas. E aí a gente fez 3 níveis. Pra ir com calma. Você pode puxar o elástico, mas não pode arrebentar. Não adianta nada você ficar impecável numa área e o seu produto cair. Então a gente está trabalhando com eles assim. Mas é isso que a gente está fazendo. E então esse é o resultado daquilo que eu estou no campo de batalha fazendo. Semana passada eles têm um Zoom semanal, né? Quem está na certificação. Então semana passada eles estavam no Zoom. Os 160x faixas pretas estavam no Zoom. Estava massa. Mas eu estou começando a entender isso. E os dados vão ser massa. E é legal que quando você faz isso com 100 pessoas, você vai tendo um resultado na vida real, assim, né? Um vai falando com o outro. É diferente você testar isso aqui. Eu te dar uma dica aqui, depois voltar daqui a, sabe, 3 meses e falar, ih, funcionou. Você, acho que sim, acho que não. Então, é diferente eu aplicar isso em 100 pessoas, né? Sim. E sem A experiência, a informação é muito maior, né? Esse é o meu laboratório. Essa é a minha obsessão nesse programa. E é interessante você perguntar isso, porque pensa numa pergunta que eu acho que eu tenho... Assim, eu não quero sempre uma falsa modéstia, mas pensa numa pergunta que você me acertou uma pergunta. Cara, essa eu obcequei. Não quer dizer que eu tô... Eu obcequei. Faz 3 meses que eu fico obcecado nisso. Desde dezembro, a gente está obcecado. Eu tô com a equipe obcecada nisso. A palavra é obsessão. Nossa, agora eu pergunto, te ajudei ou te atrapalhei? Já ajudou bastante porque, assim, ó, no primeiro ponto, eu acho que serve para todos, né? Todo mundo que busca o 6 em 7, para quem, como eu, também tá buscando o 7 em 7. Mas eu acho que uma palavra que caiu como a luva é a questão da obsessão, né? A gente também se obcecar por aquilo ali, né? A gente correr atrás de uma maneira de buscar informação, de ajeitar as áreas, de começar realmente a se obcecar. Quando a gente realmente quer alguma coisa, acredito que portas vão se abrindo para que a gente consiga fazer, né? Então, eu Obsessão. acredito que a obsessão, ela é uma palavra, utilizada no bom sentido, é uma palavra que, além da questão do produto, além da questão de começar a refletir sobre coisas que eu deveria fazer que eu não estou fazendo, né? Acredito que a palavra obsessão, ela tem muito a ver com isso, porque daí a gente consegue focar no produto, focar em lives no Insta que eu não estou fazendo todos os dias, como o Érico faz, por exemplo, ali, né? Que eu não estou seguindo também, porque a gente poder observar pessoas que estão hoje fazendo isso, a gente pode observar alguns detalhes, né? Não digo tão internos assim, mas detalhes mais externos, como estratégias de posicionamento e tudo mais, e acredito que a palavra obsessão, ela É. caiu. Eu não sei se você assiste ou não. Por acaso você gosta de assistir podcasts em inglês ou alguma coisa já? Ou Em você inglês não, porque eu não domino nada do inglês. Eu vou te deixar
uma referência, tem um cara que chama Mister Beast. Ele, senhor monstro, né? Mister Beast. Ele é o maior youtuber do mundo, hoje. Uhum. Ele tem alguns canais, né? O canal principal dele tem 90 milhões de seguidores. E ele tem os canais satélite, e junto ele tem 200 milhões de seguidores. É o maior canal do mundo. E um cara chamado Joe Rogan entrevistou ele. Joe Rogan é como se fosse o Podcast Flow dos Estados Unidos. Você conhece o Uhum. Podcast Flow? Sim. Tá, o Joe Rogan para mim se eu puder fazer uma comparação, é o Podcast Flow dos Estados Unidos. Eu acho que talvez o Podcast Flow tenha se inspirado no Joe. Sabe-se Deus. Tá bom? E o Joe entrevistou o Mister Beast, que é esse cara que é um beast, né? Beast em inglês é quando o cara é um monstro. Senhor monstro. Mas no sentido de um monstro, cara, ele é um monstro da área. Tipo, eu tava assistindo o Marcelo Barbosa, que é um guitarrista, tocar. É um monstro da guitarra. O Beast é um monstro do YouTube. E são 2 horas de entrevista. E o Mister Beast tem 23 anos. E aí ele fala o seguinte, cara, como é que você aprendeu a viralizar tanto? Ele talvez é a pessoa que mais viraliza. Consistentemente toda semana. Né? Aí ele falou assim, cara, você é tão jovem. Aí ele falou assim, você não tá entendendo. Desde os 13 anos, não há nada mais que eu não quero. Existe uma pergunta que eu tô me respondendo. Como eu faço para viralizar? Uhum. E eu não fui pra escola, minha mãe descobriu depois. E eu obcequei tanto nessa pergunta que se você me falar, eu não sei falar de outra coisa. Ele obcecou. E se você, depois, durante o podcast, ele menciona alguns vídeos. E alguns vídeos ele tá na rua falando com as pessoas. Sabe? Passado. E aí, quando ele tá falando com as pessoas, ele pergunta coisas sobre o YouTube. Ah, você gosta de outro YouTuber? Aí os amigos dele falam assim, nossa, ele tá perguntando isso porque ele não sabe falar de outra coisa. Ele fala assim, eu obcequei. E sempre fala que eu sou jovem, mas eu tenho 10 anos de obsessão. Você fala de 1.000 horas? 10.000 horas? Eu gastei muito mais que isso, obcecando nessa uma palavra. E se você contar as horas que eu troquei ideia com os meus amigos, que também obcecaram nisso, tem uns 4 caras que obcecaram, eu aprendi com os erros meus e deles. Mas eu obcequei nessa uma pergunta. E cara, hoje eu acho que eu sei. Mas eu tive a sorte de descobrir isso numa idade muito jovem. Então, parece que eu sou jovem, mas, pô, você tá falando com um cara de 10 horas de viralização na cabeça. E, assim, aquilo ficou muito louco, assim, pra mim, porque quando eu tava vendo aquela entrevista, me veio um déjà vu. Um déjà vu foi o seguinte, aos 32 anos de idade, hoje eu tenho 44, eu aprendi a fazer lançamento. E eu fiz um 6 em 7. Aquilo foi louco, né? R$100, 7 dias, E eventualmente eu fiz isso por 2 anos, depois de 2013. 2013 eu comecei a ensinar. 2010 eu fiz o meu primeiro. Então eu demorei 3 anos para começar a ensinar, depois eu comecei a ensinar. E eu parei para pensar. Desde 2013. É a minha única obsessão. Eu sou obcecada. Podia ter 25 outros produtos. Não tenho. Uhum. Olha que louco. Eu obcequei. Eu podia lançar como crescer no Instagram, ou como fazer Facebook, ou YouTube, ou sabe-se Deus o que? Desenvolvimento pessoal também, é uma área que eu gosto. Mas eu desencanei disso por uma obsessão. O 6 em 7 e um pouco das vertentes dele, que agora a gente fala do Plat, da faixa preta, mas é uma espécie de 6 em 7 ao quadrado. Então a faixa preta, essa pergunta que você faz é muito rara aqui no canal, porque é uma pergunta faixa preta, 6 em 7 ao cubo. É elevada à terceira potência, né? A quarta potência. Mas eu falei, cara, eu me obcequei. Eu sou obcecado. Tão obcecado que ao domingo eu falo disso. Domingo, Exatamente. 11h27, eu perdi porque eu, enfim, acordei tarde. Acontece. Eu acordei contigo fazendo live aqui. Eu tava dormindo também, aproveitando. Meu filho tá meio doentinho, né? Eu tava deitado aqui com ele também e acordei, tu fez a live ali pela primeira vez, tu fez às 10 horas da manhã. Aí as outras eu não consigo acompanhar, né? Eu tô dormindo ainda. Aí tu Total. fez aí hoje, eu consegui aí bater um papo contigo. Você já praticou ou gosta de tarô? Ou você só acha que uma vertente completamente diferente?
Então, a minha vertente é de Reiki, né? E o Reiki ele é uma terapia totalmente natural, né? Que não tem vínculo com religião, algo do gênero. Então eu foco bastante assim nessa questão do Reiki, né? Porque o Eu despertar nunca... emocional, espiritual que o Reiki traz, ele acaba não pegando outras vertentes como tarô ou outras coisas dele. Mas eu, particularmente, eu já fiz, né? Eu já fiz, inclusive a, a terapeuta, né, que aplicou o tarô comigo, ela acertou tudo, cara. Foi incrível que depois de uma... Érico, eu saí da sessão de tarô dizendo assim, ó, essa mulher tá inventando coisa, ela tá querendo dizer coisa que nem vai acontecer, por isso que eu não gosto de ir nesses lugares. Deu uma semana depois, eu tava com a minha cara como, né? Pensando como é que eu vou ligar pra agradecer ela, porque, cara, foi incrível. Ela acertou tanta coisa assim, foi incrível. Ó, vamos fazer uma curiosidade, então. Eu não sei ler tarô, não, mas eu tenho um baralho de tarô aqui. Então, faz uma pergunta pro tarô, eu vou tirar uma carta e você vai mostrar para ela. Ela talvez interprete ela. O que que você acha? Só pra... Bora, bora lá. Então, vamos lá. Você tem que fazer uma pergunta pro baralho, qualquer que seja, né? Tá, deixa eu canalizar a pergunta aqui então. Você que é do reiki, você sabe canalizar. A pergunta é, vamos ver. Se a mudança está mais voltada a algo pessoal dentro de mim, expert, empreendedor, ou se a mudança está algo voltado à parte externa, como alguma técnica ou algo sobre a empresa, assim, um caminho mais... Essa Estratégia pergunta. que tá mais dentro de você é uma coisa mais técnica Ou é fora. uma técnica fora, exatamente. Tá bom. Vamos lá. O Érico do Tarô. 8 de espadas. E eu não sei o que significa o 8 de espadas. Tem umas cartas que são óbvias, tá? Peraí, deixa eu tirar um print aqui, peraí. Tira um print aí. É o 8 de espada. É o 7 de espada. Perdão. São 7 espadas. Tirei o print, pronto. É interessante de ver, né? Um ele tá carregando algumas e outras não, né? Agora eu vou, Conta pra ela. agora eu vou mandar pra ela. Quem diria Érico Rocha jogando tarô? Pois é, cara. Eu acho que tem várias habilidades. Minha mãe falou E assim, aí? agora você tá jogando tarô. Eu falei assim, jogar eu sei, mãe, mas não sei interpretar ainda. Mas é interessante, eu acho que Não, tá e sempre... sabia, Érico? Agora eu vou te falar uma coisa. Isso, cara, faz 5 anos atrás, mais ou menos, eu assistia os primeiros eventos online que você fazia do Fórmula e eram gratuitos, né? Que você ia liberando por dia um, dia 2 e eu ia assistindo. E eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou fazer isso aqui um dia, ó. Só que eu desconfiava, eu achava igual todo mundo acha, né, que é normal, eu achava que era mentira, aquela jogada de marketing digital para poder pegar dinheiro da gente. E Isso eu, aí, pai, mas isso aqui é verdade, olha aqui, isso aqui é verdade. Eu vou fazer isso aqui um dia, eu dizia pro meu pai, né? Eu tenho 26 anos hoje, na época eu tinha uns 20, 21 no máximo ali. E aí eu chegava pro pai e dizia que eu ia fazer. E eu lembro que na época você comentou assim, tava numa explicação, contexto, não lembro qual, mas você falou que uma das coisas interessantes sobre bater o 6 em 7 também era acender uma vela. Aí você fez assim, né? Que a questão que a fé ela importava muito. A questão da fé e de uma conexão mais é. profunda, assim, com algo, com uma intuição mesmo do que você vai fazer, do que vai acontecer, né? E claro que não é generalizando, porque depende todo um processo, né? Mas eu lembro que quando você falou da vela ali, você falou que acender uma vela, que ter a fé, que raciocinar, naquele momento ali, acho que foi onde eu comecei a mais buscar mais conhecimento teu, né, sobre a questão de arrumar o jardim, várias questões que você explicava na época lá, e comecei a... Eu lembro que só pra ter uma noção, Érico, eu pegava os meus cursos e eu ia nos grupos de Facebook da minha cidade. E o link para vender era a conversa comigo no WhatsApp. Eu publicava nos grupos de Facebook, de Brick, onde vendia cadeira, carro, mesa, geladeira, ela publicava lá. Puf, venha transformar sua vida através do reiki, meditação, etc e tal. Ia publicando lá cursos e cursos e cursos e comecei a fazer meu primeiro R$ 700 por mês, primeiro R$ 1.000 por mês. Foi nessa base ali. E aí depois, claro, né, a gente foi estudando mais e até chegar aí a pegar mais técnica, né? Ponto de vista, eu sou engenheiro, né?
engenheiro mesmo, e do ponto de vista bem técnico, trabalhei em banco por um tempo, então penso num cara não esotérico, não sou eu necessariamente, tá? Não, de perfil. Mas assim, cada vez mais que eu começo a estudar o universo, estudar é a palavra ler, não que eu sou um estudioso, mas eu costumo dizer que a gente entende cada vez, quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente percebe que menos a gente sabe. Uhum. E cada vez mais eu estou começando a perceber isso, sabe? O lado mais espiritual é uma espécie de tudo que a gente sabe explicar, mas Sim, que geralmente é. sim. E eu acho que com o tempo a gente vai cada vez mais entender um pouco mais disso, assim como a gente entende um pouco mais hoje, mas eu acho que nunca a gente vai entender tudo, né? Então eu tenho dado muito benefício da dúvida, por exemplo, a intuição. Esse Sim. negócio de alguma coisa lá dentro que não tá óbvia, né? De você escutar. O fato é escutar a si mesmo, escutar a sua intuição. A Uhum. gente Ô, às vezes Érica, escuta, né? Ela dizendo, aproveitando, a gente para ela. Tipo, não, isso não. sim. É golpe. Não, isso não. Isso é muito bom demais pra ser verdade. É que a gente tem muito medo de se magoar, né? Pelo menos eu vejo isso em mim, e um aspecto que as pessoas também têm é o medo de ser enganado, o medo de errar, o medo de arriscar e dar errado. E é justamente quando a gente consegue vencer esse medo que a gente vai para um outro nível, né? Ô, Érico, É, olha só, aproveitando o nosso bate-papo, uma sim. dúvida particular, assim, sobre o teu lado empreendedor, né? Para você chegar onde você está hoje. Eu me vejo numa situação que eu tenho pessoas próximas, né, de mim me auxiliando. Hoje eu tenho uma parte gerencial, tenho uma equipe de vendas e suporte, uma pessoa que fica no financeiro para fazer as cobranças de boleto, né, do pessoal que vai trazendo os boletos. E uma coisa que eu estava reparando para ver e que eu estava questionando aqui agora, né, você, no momento que você começou a crescer, no momento que tu começou a ver a tua empresa ali, cara, isso aqui deu muito certo, isso aqui explodiu, eu preciso alinhar isso aqui melhor para que isso aqui não, para que o barco não afunde. Tu foi atrás de contratar pessoas que tu não, para fazer algum serviço para ti, desde uma parte estratégica, de lançamento, ou foi sempre você que fez assim mesmo tudo, você que teve a frente de tudo, ou você chegou no momento que você, opa, peraí, eu tenho que buscar alguma coisa, um sócio, eu tenho que buscar não sei, algo além, ou você viu que você conseguiu manter essa. A minha estratégia é que eu nunca deleguei. Na nossa empresa a gente já contratou e contrata várias consultorias, mas a gente acredita que a gente precisa aprender a fazer a gente mesmo. Então, o consultor é um cara que entra na sua empresa e ele dá uma consultoria, mas ele não faz para você. E eu faço questão dele não fazer para mim. Pra te aprender. Eu achava que o conhecimento valia mais do que o resultado do produto. Então, vou te dar um exemplo. Chegou uma hora na minha vida que eu queria aprender a vender em evento ao vivo. E eu não queria um sócio para isso. Eu queria um consultor. Eu fui no mercado e procurei uma pessoa que eu achava que eu respeitava. E faz alguns anos que ela presta consultoria para gente. Até hoje. Eu acredito em consultorias contínuas. Tipo, tem sempre o próximo nível. Uhum. Então, ela chama Barry. Ela é uma americana. Mas ela nunca fez pra gente. Eu nunca entreguei o evento na mão dela, assim, faz. Ela Uhum. sempre ajudou a minha equipe. E a minha equipe aprende. Eu já contratei várias consultorias de tráfego, do próprio Pedro Sobral, que você deve conhecer. É o Sim. cara mais forte do tráfego do Brasil. Tipo, ele entrar na nossa conta 2 vezes por ano e procurar dar consultoria pra gente. Ele não fazia o nosso tráfego, mas ele dava consultoria. E a minha equipe aprendia cada consultoria. Consultoria de, cara, entra aí, olha e acha defeito. Por uma palavra mais construtiva, num ambiente Sim. mais. Acho defeito. E eu acredito muito em consultorias. Mas eu não acredito em. É diferente daquilo que você me perguntou. Falou assim: você procuraria um sócio de lançamento? Não. Eu procuraria. Se você quer um consultor, tá tudo bem. Desde que ele não faça para mim. Ele tem que me. No processo de consultoria não é um processo de serviço. É uma prestação de conhecimento mais. Então, assim, eu contratei consultoria de gestão. Minha empresa estava crescendo muito, mais de 90 funcionários. A gente nunca foi treinado a lidar com mais de 90 funcionários. Sim. 20 para 90. Isso para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas para mim era muito.
Aí eu contratei uma consultora. Eu não peguei uma sócia, eu peguei uma consultora. Falei assim, me ensina. Ela começou, me ensina, ela começou a ver os furos. Ela começou a descobrir que os furos estavam em sua grande maioria em mim. Que eu não achava que as pessoas não eram competentes o suficiente. Mas quem não era eu. É engraçado isso, mas foram 2, 3 anos de eu lidar com isso. Falei, meu, eu tô te pagando pra me falar isso? Tipo assim. Ou eu que assino o seu cheque. Ela é, se você tá querendo resultado. Então, assim. Então, eu acredito. Então, na minha vida, eu acredito muito estrategicamente na contratação de consultoria. Mas eu não delargo. Delego. Não é delargar também, porque aí eu não contrato uma empresa para fazer meu tráfego. Não vou fazer isso. Porque senão eu não detenho aquele conhecimento. E esse conhecimento vale mais do que aquele pequeno. Ah, mas eu não quero gastar tempo. Eu falei assim, cara, eu monto uma equipe, por isso que eu não gasto tempo. Começo a te pagar. Eu não contrato uma empresa para fazer meu evento ao vivo. Porque ele é muito chave para mim. Mas eu contrato consultorias. Eu contrato consultorias de tráfego. Eu contrato de lançamento não necessariamente, porque é uma área de muita expertise meu. Mas não poderia até contratar uma terceira pessoa só para olhar meu lançamento. Acho muito massa isso. Mas eu não contrataria alguém para fazer. Porque eu acho que vale mais, o conhecimento no longo prazo vale mais. Então, se eu tivesse contratado uma empresa de tráfego para fazer meu tráfego, se ela mudasse, e ela pode mudar, é um livre-arbítrio, né? Eu perderia a inteligência de anos. Você fica refém também. Refém é quando você não pode deixar a pessoa ir. Porque você depende demais. Eu tenho uma coisa que, uma das lições que um grande empreendedor brasileiro me ensinou. Acho que foi um papo com Flávio Augusto. Não sei nem se ele lembra disso. Ele falou assim, você pode ficar tudo. Você só não pode ficar refém. Refém não. Refém é quando você está numa situação que você não tem outro jeito. Ele te tem pela jugular. Aí, meu irmão, é que nem o... Ele não falou essa palavra, mas é que nem fazer sexo com um gorila. Como é que faz sexo com um gorila? Já ouviu essa? É do jeito que o gorila quer. Você vai falar o que com o gorilão? Entendeu? Então, você não pode estar fazendo sexo com um gorila. Então, o que é isso? Às vezes você está sendo refém. Alguém está em gunpoint. Quando o cara bota a arma na sua cabeça, você faz o quê? Mas você não pode ter refém dessas coisas. Então, quando você contrata consultorias, você é um pouco mais demorado, né? Uma casinha de 3 bloquinhos de tijolos, mas eventualmente aquela fica mais sólido na sua empresa. Até porque, então, eu acredito muito nisso, mas isso é o meu ponto de vista. Agora, se não é core, se não é fundamental, isso, tráfego é core no meu business. Tirou o tráfego, ele morre. Tipo, core é o seguinte, core é todos os órgãos do corpo que se tirar, você morre. Se tirar o seu olho, você morre? Não. Não, mas se tirar o coração, você morre. Se tirar o pulmão, você morre. Se tirar o pâncreas, você morre. Se tirar o fígado, você morre. Se tirar a perna, você morre? Não. É ruim. É. Mas eu não quero ficar refém de nenhuma área que se tirar o morro. Entendeu? Então, para essas áreas eu contrato consultorias. Para as outras áreas, o dedo, beleza. Porque também se eu perder o dedo vai doer, mas minha empresa vai sustentar. E essa foi uma estratégia minha. Não quer dizer que é a certa. Tem outros faixas pretas que pensam diferentes. Com muito respeito, eu respeito a decisão deles. Nenhuma solução é perfeita para todos, né? Mas você perguntou a minha opinião, é assim que eu vejo. Perfeito. Então eu quero fazer nesse sentido. Faz sentido? Respondeu ou confundiu? Não, total sentido, né? Faz total sentido. Porque acredito que todo empreendedor, quando ele está realmente numa crescente, ele começa a ter essas dúvidas, né? Começa a refletir sobre, por conta de toda a responsabilidade, por conta de todo o trabalho, por conta de tudo que envolve, né? Toda a questão, os riscos que envolve onde ele está hoje. Acredito que todos os empreendedores pensam isso. Eu E acho tu que falou sim. tráfego ali, tu falou do Pedro Sobral, fazer uma live com ele também para perguntar agora essa nova mudança do Facebook, como é que vai ficar o tráfego.
Todo mês tem uma nova mudança, né? Mas, ó, Mas é que essa eles retiraram tudo, eles retiraram toda essa segmentação que, por exemplo, eu utilizava, então tá sendo retirado toda essa segmentação, né? Para tantos outros profissionais também. ó, no meu último, não sei, posso dar uma opinião. Tipo, o Pedro Sobral é o mago disso, né? Ninguém gasta Isso. mais tráfego que ele, na minha opinião. E de um ponto de vista de usuário, nosso último lançamento, a minoria veio do Facebook. Uhum. A gente também começou a fazer mudou, a gente começou a botar mais no Instagram e no Google. A gente não botou mais por medo ou pela mudança. As mudanças vão gerando, tem recalibrações, né? Sim. Então, assim, eu não vejo um desafio catastrófico, não. Pelo contrário, pode ser até uma oportunidade. Vai ficar até melhor o jogo. Eu acho que toda vez que o jogo reembaralha as cartas, a gente separa os homens dos meninos. Isso. Foi isso que eu pensei. Também. Mas isso eu já vi em 10 anos tanta mudança de jogo, tanta criação no Facebook, do Instagram. Eu vi isso tudo acontecer. Então, assim, a cada mudança dessa coisa vai ser uma oportunidade, porque separa os homens dos meninos. Como diria Darwin, e agora eu vou para a ciência, né? Nada a ver com o espiritismo da coisa. Ele falava uma coisa: quem sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente. Olha que interessante. Pô, não é o mais forte nem o mais esperto? Você sabe que segundo ele, quem sobrevive? O resiliente? Na verdade, não. Mais ou menos. É aquele que consegue se adaptar. E faz sentido. Faz sentido. Não é o mais forte nem o mais esperto. É quem se adapta às mudanças que vão acontecer. Então a gente está falando de sobrevivência no longo prazo. É isso. Então quando essas mudanças eu fiquei menos. Fiquei mais relaxado mesmo. Ah, mais uma tá vindo. Opa, mais uma oportunidade de separar os homens dos meninos nesse jogo. Exatamente. E pensa nisso, é só mais uma. E a gente fica menos ansioso, né? Sim. E sim, é uma excelente pergunta para o Pedro. Não, porque vai ter que ter várias estratégias, né? Ô, Érico, e a questão ali sobre a espiritualidade, você falou de Darwin, né? Que muda um pouco a questão sobre espiritualidade e a questão científica. Eu luto para quebrar isso hoje, porque a espiritualidade, ela é total conexão com a ciência, com filosofia, com atividade física, né? Com saúde, bem-estar, é total conexão. Eu até gosto de falar sobre isso, né? Da parte holística. Quando o Érico cuida da parte física, emocional, mental e espiritual, é onde tu tem um estado de saúde realmente 100%, né? Agora, se tu tem saúde só no corpo físico e tu não tem na parte emocional ou mental ou espiritual, por exemplo, tu não tá com a tua saúde 100%, né? Então, e aí entra vários conhecimentos científicos. Eu bato muito na tecla sobre coisa científica, eu estudo, falo sobre isso, né? Sobre física, sobre energia, que tudo a gente está sempre trocando informação, né? E essa informação é energia, né? Onde a nossa ciência comprova sobre isso também. E que aí vem a questão sobre a obsessão, que eu falei que faz total sentido. A obsessão nada mais é do que direcionar a energia para que aquilo aconteça, né? Para que tu abra as portas de algo. Então, aonde tu dedica a tua energia, onde tu vai estar regando aquela planta todos os dias ali, com certeza aquela planta vai crescer mais bonita, né? Definitivamente. Obsessão, às vezes, vem dessa conotação negativa, né? Obcecado, como que horrível, mas é um direcionador de energia, direcionou suas energias. Que massa. Excelente. Show de bola. Obrigado pela participação. Foi muito gostoso. Valeu mesmo aí. Valeu pelas palavras aí, pelas reflexões e pelas dicas, né?